Alô, amigos! Yes, nós temos Bananas, está no ar. Hoje é o dia 5 de setembro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Estados Unidos, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Celina Cortes também está. Celina, você tem que aparecer um pouquinho mais. Está Chega no. mais, Serena, chega mais para frente. Acho que Mas eu tô com o laptop super perto. tudo bem, agora tá bom. E, Novaes, eu soube que uma grande parte das suas crônicas em Facebook, uma grande parte delas sumiu, mas você conseguiu recuperar algumas, e entre elas, aquela sobre a Casa dos 80. Como é que é essa história aí? Não, eu queria falar sobre a Casa dos 80, porque eu acho que o nosso vasto público, que se compara mais ou menos com a torcida do Flamengo, Mais não ou sabe menos. que nós transmitimos da Casa dos 80. É. Você já é um residente há algum tempo, eu Eu já também. estou A prestes a Celina, abandonar. pois é, você já está perto de se mudar para a Casa dos 90, né? Eu já Você já estou está prestes a olhando daí mudar. para lá. Pois é, e a Celina é uma jovem que ainda está preparando a mudança para a casa dos 70. Ela nem está É, na casa ano dos que vem eu 70 chego lá. ainda. Olha só. Quando é, Celina? Hein? É 18 de junho, É que você muda? 70. E Faço você se 70. muda? Do ano que vem, É, do ano que isso vem. aí, de malas e bagagens. Bom, então, eu acho que é uma coisa importante a gente transmitir para o nosso público, e nós temos um público também morando na casa dos 80, um grande público morando na casa dos 80. Foi, inclusive, o que provocou esse meu texto da nova casa, que um amigo meu médico, inclusive, ele estava fazendo 80 anos, estava se mudando para a casa dos 80 e eu escrevi um texto. E esse texto foi o texto, eu acho que mais bombou na internet de todos os que eu escrevi até hoje. Agora, Zé Inácio, eu queria começar por você, porque você é um cara que mora na casa dos 80 há 8 anos, É. continua correndo com um jovem de 30 aí pelas ruas dos Estados Unidos, pô. Não é correndo da polícia, é? Não. Não, não, não é correndo do Donald Trump, né? Porque, graças a Deus, a minha Pois situação é, pô. é mais do que legal. A mim ele não afeta. Mas amanhã, inclusive, eu tenho uma corrida de 5 quilômetros. Você sabe que eu participo aqui, sou membro, sócio de um clube chamado 169 Towns, porque no estado de Connecticut há 169 cidades. E alguém teve, há algum tempo, a ideia de que as pessoas deveriam disputar ao menos uma corrida em cada uma dessas cidades do estado de Connecticut. E durante um bom número de anos, as minhas corridas não contavam por dois motivos. Primeiro, porque eu trabalhava nos fins de semana na ESPN Internacional, né? Muitas vezes tinha jogos de futebol, outros eventos, então eu não podia correr. A minha mulher ia e corria. E em outras ocasiões eu ia apenas para treinar. Eu ia na corrida, mas ia sem número, o que eles chamam um bandido, né? E por isso, quando eu comecei a contar, eu já estava bem adiantado em idade. Mas mesmo assim, eu já estou com 160 cidades, né, em que eu disputei corridas, faltam apenas 9. Se tudo correr bem, até o ano que vem eu terei completado. Tudo correr bem, se A minha tudo mulher já correr tem bem, e você 160. também correr bem, né? A minha mulher já Tudo tem correr bem, inclusive você é, correr é, bem. e a minha mulher já está com 167. Para ela faltam apenas duas. É uma ideia interessante. Eu acho até que talvez aí no estado do Rio de Janeiro alguém pudesse ter uma ideia semelhante, organizar um clube, e aí nós íamos disputar uma corrida na sua cidade aí, Pedro do Rio, Novaes. É verdade. Não, Pedro do Rio não é exatamente uma cidade, né, Zé Inácio? Pedro do Rio é um distrito, digamos, de Petrópolis. É. Petrópolis tem alguns distritos, e um deles é Pedro do Rio. É, E aqui, inclusive, eu soube hoje que morreu o Silvio Tendler. Eu, na isso, Oi. ocasião, eu fui apresentado ao Silvio Tendler pelo irmão dele, o Sérgio aham. Tendler, porque o Sérgio Tendler fazia parte do nosso grupo de corredores. E um dia o Silvio estava lá e eu fui apresentado a ele. Foi a única vez na minha vida que troquei algumas palavras, uma pessoa muito simpática. Morreu hoje.
Muito, muito simpática, muito. Eu conheci o Silvio, estivemos juntos algumas vezes, inclusive quando eu fui, na época em que eu fui secretário de Cultura aí da cidade do Rio de Janeiro. Era uma figura muito fofa, extraordinária, e era um documentarista, era um cara que se preocupava com a memória desse país, É. coisa que quase ninguém se preocupa, não é? E o Silvio, independente disso, era uma figura humana da melhor qualidade. Eu acho Deixa eu que a fazer gente um está. parentezinho na casa dos 80. Você estava Diga. falando dessas corridas todas. Eu fui uma corredora. Até o ano passado ainda estava correndo, mas eu só estou caminhando. E a corrida mais bonita que eu fiz na minha vida, que eu mais curti, foi Petrópolis, Pedro do Rio, 27 quilômetros, no inverno. E eu passei a minha infância toda em Correias, Itaipava. Então, Olha que maravilha. aquela corrida foi assim um flashback, foi a corrida mais legal que eu fiz na minha vida foi essa, Petrópolis, Pedro do Rio. Pronto, fechou Poxa, a que parênteses. legal. Que legal. Agora, Zé Inácio, outro dia, inclusive, saiu uma matéria grande no jornal aqui, porque está se desenvolvendo muito aqui pelo país as corridas de rua, É. coisa que não era muito comum, agora está se tornando cada vez mais procurada aí pelo pessoal que malha e que se exercita as corridas de rua. Mas eu queria falar sobre a Casa dos 80. Eu queria ler um trechinho aqui do texto que Diga lá. muita gente já leu, já conhece, mas eu acho que seria importante para reforçar essa ideia da Casa dos 80. Agora, mais importante do que isso é saber como é que você chega aos 88 anos correndo da maneira que você corre. O que que você fez ao longo da vida para chegar nessas condições aos 88 anos? Nada, Novaes. Inclusive, durante muitos anos, você deve saber disso bem, eu absolutamente não tinha tempo para praticar esporte nenhum. Eu começava trabalhando de manhã cedo como advogado na Companhia Siderúrgica Nacional, que ficava ali na Avenida 13 de Maio. Ia para lá correndo no meu Fusquinha, tal, dirigindo a toda pressa. Saía de lá o mais cedo que podia e dirigia também a toda velocidade até a editora Bloch, ali na Glória, né? Praticamente ali na Praia do Flamengo, da Glória. Eu trabalhava lá o dia inteiro na editora Bloch. Saía de lá às 6 horas da tarde, ia para o Jornal do Brasil. Inclusive, durante algum tempo, eu trabalhava no Copdesk da Geral, do Jornal do Brasil. Isso é aquela turma que fica lá fazendo as matérias É, de é. última hora, fazendo a revisão completa do jornal, manchetes, a primeira página, quer dizer, a última coisa a fechar no jornal. Então, Quer muitas dizer que vezes eu saía de lá 11h30, meia-noite, mal tinha tempo de ir para casa dormir, e no dia seguinte recomeçava tudo, quer dizer, eu não praticava esporte nenhum. Mas Então, quer dizer, mas o importante é o seguinte: a sugestão que você tem para dar para as pessoas, porque sempre as pessoas que chegam longe como você chegou e nessas condições de saúde, que Deus te proteja, o que você pode sugerir para as pessoas é que não tenham tempo. é, Quanto menos tempo as pessoas tiverem, como parece você, que que não tinha tempo para coisa nenhuma e foi acumulando essa energia que você deveria despender no esporte ao longo do tempo, deixou para o final da vida e mas está aí lépido e fagueiro. Pô. me Essa é a poupei. sugestão. Você sabe que quanto a essa questão de longevidade é uma coisa muito interessante. Essa semana houve uma reunião entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, né, em Pequim, Beijing, né? Foi, Está foi. chamado hoje, comemorando o fim da Segunda Guerra. Lá estava também Isso. lá o Sun Yun, Sun, nem consigo falar direito o nome do homem lá da Coreia do Norte. E a conversa E entre os. vazou, né? Hein? Vazou uma conversa, vazou uma conversa, Foi, vazou Foi uma uma conversa conversa dele. muito interessante entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, porque o Putin, não sei ao certo como é que se pronuncia o nome dele no Brasil, o Vladimir Putin acredita que o ser humano pode chegar aos 150 anos. E parece que ele está isso. disposto a ficar no cargo até chegar a essa adiantada idade. Celina, eu acho que vai falar alguma coisa sobre isso. Não, não, é porque eu não sei, a partir de uma certa idade, você vai longe, né? Você está super bem, mas assim, eu tenho contato com pessoas com demência e tal, então eu acho assustador essa história de
viver até o céu. Me faz lembrar uma crônica do Saramago, das pessoas que não morriam. Não, talvez o Carlos Eduardo tenha lido. É uma história, uma crônica não, é um conto assim fabuloso. E as pessoas não morriam, e aí é uma coisa desesperadora, porque aí ele mostra cada etapa do desespero, é sensacional. Não, não Então, li, essa não. história de viver Mas, 150 anos eu acho assustadora, porque, enfim, ainda não, mais mas a gente aqui no Brasil com essa falta de assessoria, de cuidados com os velhos, né? Enfim. eu acho perfeitamente possível, porque quando eu andei fazendo algumas pesquisas aí para escrever minhas matérias, meus textos, meus livros sobre na coleção do Para Principiantes, eu soube que lá atrás, nos nossos ancestrais mais remotos, as pessoas viviam 20 anos. 20. É. Então, eu não acho impossível que se chegue aos 150 anos. Quer dizer, não vai ser amanhã nem depois, eu sei lá quando vai ser, e se vai ser, porque do jeito que este mundo, como diria o Luiz Fernando Veríssimo, é mal frequentado, eu não sei quanto tempo o mundo vai durar. Não são as pessoas. Verdade. Você falou agora do Saramago. Foi do Saramago um livro que eu li, não sei se foi dele, do escritor português, em que as pessoas ficavam cegas. É dele. Ensaio da cegueira, Ai, da Saramago, cegueira, é fabuloso, dele. É do fabuloso. Saramago, né? É, É dele, do é Saramago. dele, E é é dele. engraçado, sabe como é que eu li esse livro? Eu trabalhava como intérprete na cidade de Danbury, que é aqui no estado de Connecticut, intérprete judicial. E um dos oficiais da corte veio falar comigo sobre esse livro, em inglês, né? Ele tinha um livro em inglês. Aí ele me emprestou e eu li. Para mim é um dos melhores livros Era dele. um americano que me falou desse livro. É. Tá bom. Quer que eu leia então a Leia, nova leia, casa? leia. Queremos, queremos, leia. O meu amigo Rick está se mudando. Ele mês que vem deixa a casa dos 70 e de mala e cuia se muda para a casa dos 80. Rick pretende viver uns bons anos na nova casa, mais próxima do fim da rua, lamentavelmente. E ele sabe que eu estou morando lá há algum tempo e perguntou-me se eu gostei da mudança. E eu respondi: ora, não se trata de gostar ou não. Terminou meu tempo na casa dos 70 depois de 10 anos, e eu saí feliz, porque podia ter sido despejado antes do final do contrato. De uns anos para cá, a Casa dos 80 foi aumentando vários puxadinhos para abrigar tanta gente. E não é só. Da minha janela eu vejo que estão reformando, olha, isso é para você, Zé Inácio. Da É. minha janela eu vejo que estão reformando a casa vizinha que estava caindo aos pedaços, a Casa dos 90. Estão reformando. Disse ao meu amigo que a Casa dos 80 tem um estilo anos 40, estilo vintage, pé direito alto, esquadrilhas em arco, pisos de taco de madeira, cadeiras de palha e uma imponente cristaleira. Já não se faz mais cristaleira como antigamente, não é? É. E claro que precisa de cuidados e manutenção constante, muito mais do que quem mora na casa dos 30, não é? Para evitar as rachaduras e infiltrações. Em compensação, amigos, e é assim que termina, tem a mais bela vista do passado, a Casa dos 80. Eu hoje vi essa crônica sua no Facebook e por que estavam sumindo as suas crônicas no Facebook? Eu, por exemplo, eu sou péssimo em tecnologia. Outro dia eu descobri que as minhas crônicas não, o que eu colocava lá, minhas postagens, não estavam sumindo, pelo contrário, apareciam em dobro. Não, mas quem disse que as minhas crônicas estavam sumindo? Eu não fui. Eu Não, nunca disse que, não, nunca disse que as minhas crônicas estavam não sumindo. disse que você disse que tinha recuperado umas crônicas suas que tinham sumido. Não, então Eu? Não, não. imaginando coisas. Você deve Agora, ter confundido com outro cronista. você disse também, um certo ponto, acho, que os seus pais, seu pai e sua mãe viveram muito, não? Ah, sim, isso é uma história que ocorreu com o meu urologista, que é o Paulinho Rodrigues, que é um dos melhores urologistas aqui no Rio de Janeiro. E ele perguntou a idade dos meus pais. Eu disse que meu pai, perguntou com quantos anos eles tinham morrido. Eu disse que meu pai tinha morrido com 90 anos e a minha mãe com 97 anos. Aí ele virou-se para mim e disse: Porra, mas que loucura! Eu acho que você vai andando para o teu enterro. É, é.
Essa é uma questão de genética, né? Eu não cheguei a conhecer, mas na minha família tinha um tio conhecido como Tio Chico, que viveu até os 95 anos. Quer dizer, Isso antigamente, então, era um negócio. isso no século, no É, século retrasado. é, é 1800. verdade. Eu, Realmente, naquela inclusive, falo ocasião, isso aqui, ó. Eu, 95 inclusive, anos. eu falo isso na crônica, eu pulei esse período aqui para não me demorar muito, mas eu digo que quando eu entrei na casa, a minha primeira surpresa foi vê-la cheia de cabeças brancas. Na época da minha avó, alcançar a casa dos 80 era uma façanha olímpica para É. poucos. A segunda e maior surpresa foi ver a rapaziada pulando, malhando, correndo, namorando como se não houvesse amanhã. Quer dizer, a casa dos 80 está na sua plenitude. A É, casa dos 80 hoje é os 60, ou 50 do passado, né? É verdade, é verdade, é É, verdade. é, Eu acho que a gente vai avançando cada vez mais à medida em que forem aí descobrindo meios, porque é um negócio surpreendente, não é? A gente achar que no passado só vivia 20 anos. Mas houve uma progressão ao longo do tempo aí, eu não sei, na Idade Média provavelmente se vivia 40, 50 anos por aí. É Então a que, gente que está eu, que eu me avançando. lembre, a pessoa mais idosa, mais velha até hoje, registrada oficialmente, foi uma francesa, eu não me lembro o nome dela, mas chegou aos 122 anos. E atualmente parece que o homem mais velho do mundo é um brasileiro. Recentemente morreu uma brasileira, que era freira, inclusive, parece que morreu com 114 anos. E eu não sei o nome desse brasileiro, mas parece que tem um brasileiro aí que, no momento, é o homem mais velho, a pessoa mais velha do mundo, ou o homem mais velho do mundo, que as mulheres tendem a viver mais, né? É E, verdade. é. e, E é e uma coisa curiosa que é, eu já li. por exemplo, o grande número dessas pessoas que chegam a ser centenárias ou super centenárias, por que vem do Japão? Vocês já notaram isso como é? Sempre que você vê notícia de pessoas que morrem numa idade muito avançada, quase sempre é um japonês. Verdade. Não, mas É. O Japão além. tem alguma coisa de longevidade especial, que, Pois né, é, mas ainda não é tem. só o Japão, não. Eu já li várias vezes ao longo da vida matérias mostrando cidades. Inclusive, o Equador tem uma cidade também, onde mais da metade da população, uma cidadezinha, um vilarejo, suponho, tem mais de 100 anos. Algumas cidades, em alguns trechos, alguns locais do mundo, do planeta, eh, 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 elas facilitam, sei lá como e por quê, mas há mais centenários do que na média das cidades do planeta de um modo geral. Agora, me parece que o Japão, acima de todas as outras, de todos os outros países, é o que mais gera pessoas com mais de 100 anos. Não sei. Com certeza é porque é uma terra árida, né? Eu não cheguei na casa dos 80, mas nesses quase 70, eu estou degustando uma experiência magnífica que é lidar com os netos, né, pequenos. Ah, Então, você com 70 anos, você sabe perfeitamente o que que eles vão fazer, né? O que, quais serão as atitudes, porque quando a gente é pai, mãe, ainda não dá para ter essa percepção, né? Mas o avô claro. já tem essa percepção, que você já sabe como é que o neto, a criancinha vai agir e pode se antecipar, enfim, e E de um pode modo fazer um geral, acordo especial. É uma coisa magnífica. Estou E, de um modo saboreando. geral, o avô e a avó não entram em bola dividida, né? Eles já, isso aí é função dos pais. Os É, avós só vão na boa, porra. é isso aí. Exatamente. É. Eu já estou a caminho de ter bisnetos, né? Uau! Quer dizer, estou chegando lá. E Eu quantos netos? fui um pai relativamente tarde na minha vida, mas mesmo assim já tenho netos e estou a caminho de bisnetos. Agora, já que a gente está falando aí desses tempos passados, todos falando de memórias, eu queria dar um pequeno peteleco Depoimento. sobre um assunto que nós comentamos outro dia, que nós estamos fazendo uma rememoração das antigas Copas do Mundo, graças ao fato de que fomos testemunhas, né? Novaes e eu,
fomos testemunhas da Copa de 1950 e agora podemos passar para a Copa de 1954, que nós não vimos porque foi na Suíça. E eu não queria falar dessa Copa essencialmente do ponto de vista dos jogos em si. Todo mundo sabe que houve aquela final muito conturbada e a Hungria, que era a grande favorita, acabou derrotada pela Alemanha por 3-2. Houve também a famosa Batalha de Berna, em que o Brasil perdeu da Suíça por 4-2. Aliás, um jogo em que o Brasil poderia ter empatado em 3-3 quando o Didi chutou na trave, e no finalzinho a Hungria foi lá e fez o quarto gol. Mas o que eu queria falar, e o Novaes vai se lembrar bem disso, é o seguinte: o grande pecado do Brasil naquele ano, Novaes, foi o fato de que deixamos no Brasil o melhor jogador de todos, que era o Zizinho. O Zizinho não foi convocado, o Zizinho estava com 31 anos, ainda em plena forma, não foi convocado para aquela Copa do Mundo. Por quê? É uma coisa que poucos sabem. Porque o Zizinho tinha participado da seleção brasileira que disputou o Campeonato Sul-Americano no ano anterior e ele era o capitão do time. Isso é uma coisa interessante para a gente lembrar como eram as coisas no passado, tão diferentes de hoje. Naquela época, os jogadores eram muito mal pagos, eram tratados como subalternos e recebiam muito pouco, muito mal. E a CBF, que era, na ocasião era a CBD, tinha prometido um bicho, que era uma premiação de R$ 2.000, R$ 2.000 naquela ocasião, R$ 2.000. E Não, não era ré, não, não, não. Aquilo era Cruzeiro. Aquela época já era não, em Cruzeiro. 1954 Já era Cruzeiro. era Cruzeiro. Já era Cruzeiro. Cruzeiro. Então a sua memória está melhor que a minha. Pelo E menos para dinheiro, mas que eu não tenho. depois, na hora de pagar, pagaram apenas 1.000. Em vez de pagar 2.000 cruzeiros, como você diz, pagaram 1.000. E o Zizinho foi reclamar como capitão em nome dos jogadores e foi considerado um mercenário Uau! pelo José Lins do Rego, grande escritor da Academia Brasileira de Letras, que era o chefe da delegação. Flamenguista roxo. Agora, há um fato interessante nisso, é que o José Lins do Rego era um torcedor fanático do Flamengo, e o Zizinho tinha saído do Flamengo brigado, que tinha ido para o Bangu. E foi por causa dessa má vontade do escritor José Lins do Rego com o jogador Zizinho. O José Lins escreveu um relatório denunciando o Zizinho. Zizinho deixou de ser convocado para a Copa do Mundo de 1954. Quem sabe o Brasil não teria sido campeão já em 1954. Apenas um pequeno parênteses. Falando dessas coisas do passado, e já que eu estou falando disso, o Novaes vai lembrar desse sambinha de carnaval. Saca-rolha, lembra? Saca, 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 rolha. Em Bebo até me ia Eu afogar. até Foi a grande música do carnaval de 1954. Ela, o saca-rolha e a outra, a fonte secou. É. A fonte Era linda, a fonte secou, tinha uma melodia muito bonita. e Tinha uma entre melodia muito... nós tudo acabou. A Celina não lembra de nada disso. Não, não, claro que não. Agora eu quero Eu, era- lembrar o seguinte: eu não era nem nascida, não dá. em 54, nós fizemos ali na Rua Paissandu, onde eu morava, uma Copa do Mundo paralela de futebol de botão. Ah, eu jogava muito futebol de botão. E eu representava a Hungria. Ah, é? E o Zé Augusto, que jogou contra mim na final, representava a Iugoslávia. O Brasil ficou pelo caminho, mas nós éramos 16 garotos, entre 12 e 15 anos, disputando como havia sido o campeonato mundial lá na Suíça. E É. eu, Por que Hungria? Por que Hungria? Você tem ideia? porque a Hungria, na época, era o grande time que Era havia, grande seleção. Ah, tá. grande seleção. Havia um cronista muito conhecido no Brasil, esportivo, Armando Nogueira, e ele era um Sim, apaixonado pela seleção da Hungria, achava a seleção da Hungria uma coisa maravilhosa. E o Nelson Rodrigues, que era sempre um grande gozador, ele começou a dizer: não, tudo isso, ele falava, a seleção húngara do Armando Nogueira, como que se só existisse na cabeça do Armando Nogueira. Na Não, realidade, Marcelino, era uma grande seleção. E eu vi você, depois, em 1957, no Maracanã, o time do Honved, onde jogavam Puska e outros Puskas. jogadores. Eu vi esse jogo do Maracanã, Honved contra o Flamengo, em janeiro de 1957. Agora, Celina,
Foi. Ninguém imaginava que a Hungria pudesse perder a Copa do Mundo de 1954, porque ela Hum, vinha de um retrospecto arrasador, ganhando de 6, ganhando de 7, ganhando de 8, ganhando de entendi. todo mundo. Entendi. E até hoje ainda há uma suspeita de como a Hungria era um país da cortina de ferro, era um país comunista, não podia, em 54, que havia ainda a Guerra da Coreia e que o mundo estava todo dividido, estava começando a se dividir mais ainda, um time de um país comunista não podia ganhar a Copa do Mundo. Então a Alemanha ganhou Hum, da Hungria. Quer dizer, isso é uma suspeita, não há nada que É, confirme essa entendi. o que possibilidade. Bom, a acontece Hungria agora é um exemplo de extrema-direita, né? É Com verdade, é Viktor verdade, Orbán. é É. verdade. O que aconteceu foi o seguinte: logo na partida inaugural, a Hungria ganhou da Alemanha de goleada. A Hungria começava os jogos de É. maneira fulminante, fazia 2 gols em menos de 10 minutos. Foi assim contra o Brasil e etc. Mas um jogador alemão deu um pontapé no Puskás, que era o grande jogador. Aliás, a pronúncia correta do nome dele é Puskás, mas no Brasil virou Puskás. Deu um pontapé no Puskás, que era o grande jogador, e o Puskás não pôde mais disputar nenhuma partida da Copa do Mundo 54, só pôde voltar da final, mas voltou ainda fora de condição física ideal. Como dizem os paulistas, voltou manquitolando. Manquitolando, exatamente. Voltou mal na final, por uma questão de orgulho, queria ser campeão do mundo, resultado, a Hungria perdeu. E essa controvérsia toda, Novaes, é porque houve um gol da Hungria quando o jogo estava em 3-2. Houve um gol Isso, da Hungria que foi anulado. isso, Impedimento por um bandeirinha do país de Gales. isso. E aí eu vi, não, isso aí roubaram, não sei o que e tal. Essa história. Se fosse hoje, iam deixar a Hungria ser campeã. Com É. o governo que está lá na Hungria, se fosse hoje, iam deixar a Hungria ser campeã. Agora, Bom, tudo se dependesse do Trump, é, deixaria. Bolsonaro. já que você falou em Bolsonaro, Celina, você tem alguma notícia a nos dar sobre o que está acontecendo aí no Brasil? Pois é, essa semana a gente começou o julgamento, né? Um julgamento republicano com direito de defesa para todo mundo e tal, e a extrema-direita sapateando. E aí teve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fica em cima do muro se é candidato, não é candidato, porque o Bolsonaro não apoia a candidatura dele por enquanto e tal. Então ele resolveu botar as manguinhas de fora, largou o governo de São Paulo, os problemas de São Paulo para trás, foi para Brasília para fazer lobby pela anistia. Aí essa questão da anistia cresceu de uma maneira assim inacreditável, porque aí o PL criou um projeto para liberar todo mundo e tornar o Bolsonaro elegível. Eu acho que o Tarcísio de Freitas, essa história do Bolsonaro virar elegível, não estava nos planos dele, porque ele está de olho no cargo. Né? Quer dizer, ele fez esse desempenho todo para ganhar os eleitores do Bolsonaro e a aprovação do clã, né? Para eles apoiarem que isso vai significar pelo menos uns 40% de voto para ele. Então, de um lado, tinha um julgamento bacana, histórico acontecendo, e do outro lado, a Câmara fazendo horrores, né? Com um projeto que é o Centrão, o PL, esses Sóstenes Cavalcante, essa Figura coisa, repelente, hein? repelente, nojenta, Repelente, uma coisa tenebrosa, que horrível. criou um projeto para criminalizar meninas estupradas que fizessem aborto. Essa criatura está à frente, junto com Malafaia. É um terror. Não sei como é que Então, esse cara bom, foi eleito aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que hein? esse cara foi eleito aqui no Rio de Janeiro. É porque é um pastor, né? Provavelmente foram as ovelhas que votaram É um nele. pastor, Só pode. é aprendiz do Malafaia, né? Quer dizer, é um marionete do Malafaia. Ah, Então, meu Deus. ontem a gente viu uma movimentação que é uma coisa que não dava para acreditar no que estava acontecendo. E, então, é bom, para começar, é inconstitucional. Então, não é possível anistiar crimes cometidos contra a democracia. Esse é o nosso consolo, né? Mas
a coisa cresceu de uma tal maneira que ficou todo mundo. E agora? O que que vai acontecer? Mas vai, no final das contas vai bater no Supremo e o Supremo não vai deixar isso acontecer. Mas Imagina. parece até que o Alcolumbre vai O Alcolumbre fez dizer que uma ele ia proposta segurar aí, diferente. diz que ainda vai, o projeto vai para o Senado e parece que ele iria segurar o projeto no Senado e ia mudar, né? Ia tirar Não, o não, Bolsonaro. o projeto do Alcolumbre é para criminalizar ainda mais os responsáveis e livrar mais a cara dos magrinhos, perdoar, enfim, porque realmente tem umas condenações um tanto ou quanto exageradas para os É, magrinhos, né? mas Então, o projeto do Alcolumbre é esse. pelo E que eu aí agora li, vamos ver. Bom, e nisso o Mota, o presidente da Câmara, ele está se indispondo com os bolsonaristas, com a esquerda, até com o Arthur Lira, que é o pai dele, pai né, o dele, claro. mentor. Pois é, porque ele não está conseguindo agradar os gregos e troianos e é visivelmente uma pessoa muito insegura para assumir Não, um não, cargo dessa. é um cara muito imaturo ainda, sabe? Imaturo, Não tem jogo de inexperiente. cintura, inexperiente. Agora, o É. Alcolumbre, pelo que eu soube, ele iria mexer nesse projeto de anistia e ia deixar só o Bolsonaro no processo e ia anistiar os magrinhos lá do 8 de janeiro. Não, não, o Não, Alcolumbre não vai livrar a cara do Bolsonaro, não. não, pois é, ia deixar só o Pois é, Bolsonaro correndo no processo. E ia isso, tirar a cara dos magrinhos lá, é, do pessoal lá de 8 de janeiro. O que eu é. acho uma coisa meio contraditória, não é? Bom, Porque essa tem semana todo que mundo vem a gente junto. vai ver, né, o que que vai acontecer, porque acaba esse julgamento na Semana que vem a sexta-feira. gente vai ver. Sexta-feira da semana que vem, né? É, É. é, O é. último Para dia, né? depois da manhã é o dia 7 de setembro. Você assistia a parada de 7 de setembro, Zé Inácio? Eu assistia, claro. Aí no Eu Brasil, tive, né? Aqui eu tinha não. um Aqui, tio. aqui Bom, nos últimos anos, o 7 de setembro virou uma festa bolsonarista, né? É verdade, é verdade. Em 2021 foi a primeira tentativa de golpe que dizem os analistas que foi mais, o Brasil correu mais risco de virar uma ditadura naquele momento do que até depois de tudo que aconteceu, porque ele chegou, fez um discurso dizendo que não ia acatar a ordem do Supremo, que não sei o quê, né? E quase foi empichado, né? O Temer deu uma segurada na onda dele e conseguiu segurar, porque ele pegou muito pesado. Mas a gente tem visto 7 de setembro as bandeiras furtadas dos brasileiros pelos bolsonaristas, nosso verde e amarelo. Então, temos chances desse 7 de setembro a gente ter de novo a bandeira verde e amarela de todos os brasileiros, né? Que foi furtada pelos bolsonaristas. É Né? verdade. E a camisa amarela também. Outro dia eu ia botar uma camisa amarela e desistir, pô. não, Eu mas tenho uma você lembra camiseta que há amarela algum linda tempo. e não posso usar, porque. Não, acho que já já você vai poder. Não, Eu mas você. espero. Vai, você lembra que há algum tempo, num dos nossos YouTubes anteriores, eu de propósito usei uma camisa amarela para justamente dizer isso, que a camisa amarela pertence aos brasileiros, não é da turma do Bolsonaro. Eles quiseram se apossar. Eu acho que todo mundo devia andar com a camisa amarela. Quando houve a eleição e o Lula ganhou, eu me lembro, eu cheguei no Rio de Janeiro alguns dias depois. E estava confirmada a vitória do Lula, e eu estava com uma camisa amarela de propósito. Um cara, um bolsonarista passou num carro, me acenou assim, e eu fiz. Claro, pô. Eu sabe que no jogo Eu do quis, Brasil e eu quis Chile. mostrar que a camisa amarela é nossa também, não é da turma do Não, Bolsonaro. claro que Outra não é só da palhaçada. turma do Bolsonaro, mas eu não consigo dissociar mais. Então, no jogo Brasil e Chile, eu achei que estava cheio de bolsonarista lá, porque estava um monte de gente de camisa amarela. Por E eu vi, falar, inclusive, algumas pessoas entrando no estádio e fazendo assim, ó, fazendo o L do Lula e para baixo, ó, fazer assim, tem que assim, acabar mostrando com para a esse, câmera, tem que mostrando para a câmera. acabar com essa história. Agora, por falar nisso desse jogo, eu estava lendo hoje no Arcílio, o nosso colega jornalista, né, que também põe muita coisa no Facebook, que está uma praga no Brasil. Vocês falaram há pouco em pastores evangélicos, né? Agora os jogadores ficam lá apontando para o céu, agradecendo a Deus,
vão para o Então, vestiário, em vez de falar do jogo, começam a falar de religião. Que negócio é esse? não, Que... mas isso não é novidade. Isso sempre foi assim. Os caras, quando Não, mas começam está a pior falar. agora, né? Bom, pode ser que tenha aumentado agora o número de jogadores evangélicos, mas sempre houve os caras se abaixando, rezando, olhando para o céu, fazendo, enfim, agradecendo a Deus. E isso aparece até nos próprios depoimentos dele, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus. Depois eu quero dizer para minha família que blá, 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 e por aí vai. Todos eles sabem o que dizer. Mas olha, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com essa eleição de 2026, Muito cuidado, muito porque cuidado. a gente sabe, a gente sabe que esse país é conservador desde as capitanias hereditárias. Agora, a internet facilitou o encontro desses conservadores direitistas e reacionários. Então, eles hoje assumiram uma proporção que eles não tinham antes, porque estavam dispersos, porque não havia esse polo que é a internet para juntá-los. E o Bolsonaro ainda acelerou esse agrupamento desses caras. Pô. A Então, extrema-direita sabe usar as redes sociais como a esquerda ainda não aprendeu. Eles ainda estão dando uma surra e Tudo bem. também tem nesse o seguinte, quesito. Celina, a esquerda no Brasil é do tamanho da torcida do São Cristóvão, pô. É, A é. esquerda no Brasil, eles valorizam a esquerda para poder dar uma dimensão maior para a direita. Mas a esquerda no Brasil não é nada. As pessoas acham que o Lula ganhou porque o Nordeste é todo esquerdista. Não é isso, não foi por aí. Não, não tem esquerdista no Nordeste. Pô. O Lula ganhou os votos lá porque ajudou os pobres lá do Nordeste, porque é pernambucano. Enfim, não é a esquerda. Não tem esquerdista no Brasil, tem meia dúzia de esquerdistas. Muito Tinha, bem. na época que o PT foi criado, meia dúzia de intelectuais que reforçavam essa tese do PT, coisa que já não existe mais. Muito bem, amigos. Olha, e assim nós temos bananas desse dia 5 de setembro de 2025, está chegando ao fim, e vamos ficar então para a próxima semana, quando teremos então notícias importantes sobre o julgamento Muito, do Jair Bolsonaro. É isso? muito. Mas você vai estar aqui a semana que vem já, Não, não? não, chego aí dia 22 de setembro, estou desembarcando, se Deus quiser, no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, sem precisar da ajuda dos pastores evangélicos. Claro, claro, Um claro. abraço para vocês. Um Amém. abraço. Tchau, 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 querido. Bom tchau, fim de tchau. semana para você e para a Você Celina. também. Para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.